Existem tipos diferentes de plano de saúde? Como é que isso funciona? Tem. Hoje nós temos uma variedade grande, né, de plano de saúde. Hoje eu costumo dizer que você tem hoje 3 modalidades de plano. Você tem aí um plano numa linha básica, um plano numa linha intermediária e um plano até numa linha premium. Tudo vai depender da necessidade desse cliente, né? Então, assim, dentro da nossa empresa, a gente faz um trabalho muito voltado para entender o perfil desse cliente, a necessidade dele, a usabilidade dele com relação à questão do plano, para a gente poder fazer o direcionamento correto. Mas hoje é possível, por exemplo, você adquirir um plano de saúde para pessoa de terceira idade, né? Inclusive com taxa linear, sem ter esses reajustes exorbitantes e tudo mais. Existem empresas e operadoras específicas trabalhando em cima disso, trabalhando mais na linha preventiva, dando uma boa rede credenciada, inclusive, para esses clientes, né? Então, assim, você hoje tem a modalidade, inclusive, pessoa física, pessoa jurídica, né? Dentro de uma PJ você consegue colocar até 3 ou até 2 vidas, né? Para você poder baratear essa pólice e tudo mais. Olhar um pouco também para essa rede credenciada que vai ser necessário atender aquela pessoa que vai adquirir o plano. Então, tem algumas nuances que são interessantes. Quem estiver comercializando, eu sugiro sempre que seja um especialista, explicar a respeito disso, mas entender o perfil e a necessidade, porque a variedade hoje é muito grande com relação ao plano de saúde. E existe algum critério objetivo que você utiliza? Por exemplo, você vai olhar uma família que tem uma renda média aí somada de R$20 mil. E você leva em consideração o salário da família, você leva em consideração a rede hospitalar que ele quer ser atendido? Quais são os parâmetros que você leva em consideração para indicar um plano de saúde? A gente leva em consideração uma pergunta básica que a gente sempre faz, é o seguinte: se você caísse hoje numa questão de internação, onde você gostaria de ficar internado? Né? Um hospital de alta complexidade, por exemplo, que vai te garantir um tratamento digno? Essa é a primeira pergunta. Lógico que a renda é importante, a despesa dessa família é importante e tudo mais, mas o mais importante é a gente também proporcionar para ela um tratamento digno em caso de um diagnóstico. Né? Então, assim, a parte financeira ela é importante, mas não tão relevante na hora da gente ofertar o plano. Claro que depois a gente pode ajustar isso, né? Dizendo exatamente, olha, a gente vai ter que tirar uma cobertura daqui, uma cobertura de lá, para a gente ajustar uma questão financeira, mas o nosso trabalho especificamente, a gente sempre trabalha visualizando a necessidade desse cliente, né? Para poder ofertar as melhores soluções para ele. Então é complexo, são vários fatores que você leva em consideração. Então tem que ter uma conversa, tem que ter um approach ali para você entender a família, para depois você ofertar, né? Até para você indicar um plano mais adequado para aquela família, né? Por exemplo, se é um plano regional, se é um plano, por exemplo, nacional, se aquela família viaja bastante, né? Se faz sentido um regional ou um nacional, se ele precisa, por exemplo, dependendo da usabilidade, se é um plano, por exemplo, com coparticipação ou sem coparticipação. Coparticipação é quando você tem que pagar sempre um percentual do exame, um percentual da consulta e assim por diante. A questão, por exemplo, também se a pessoa tem uma necessidade apenas de internação, porque aí a gente direciona para um plano hospitalar e não para um plano completo, como ambulatório, que cobre a questão da obstetrícia e internação. Então, são variadas situações que a gente precisa entender a necessidade do cliente para ofertar sempre as melhores soluções. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.